E aí galera, tudo bem? Eu sou a Paula. Esse vídeo eu vim falar sobre meio do funil, que é onde tudo acontece. Eu adoro esse assunto, adoro falar nos meus treinamentos sobre isso, porque se você pensar no processo de venda, se você pensar no próprio funil, o marketing é responsável pela geração de leads, ele é responsável pelo topo do funil, e o vendedor adora o fundo do funil, que é o fechamento do contrato, que é a comissão em si, e que é fechar a venda. E o meio do funil fica um lugar sem dono, fica praticamente ali sem ninguém trabalhar e tudo, na verdade, a venda ela acontece na maior parte das vezes no meio do funil. Então, o que é o meio do funil? Nada mais, nada menos do que a hora de você criar relacionamento, do cara gostar de você, do cara te conhecer melhor, dele entender a sua solução, de você entender ele, de você se conectar com ele no sentido de entender a dor dele, de entender se ele vai comprar por dor, se ele vai comprar por prazer, qual que é o momento dele, se vai realmente comprar, é a hora que você qualifica ele, é a hora que você mostra o que você tem, o seu produto, o seu serviço, baseado em benefício. Então, assim, as partes mais importantes do processo de vendas, elas estão no meio do funil, que é conhecer bem o cliente e apresentar o que você tem. Eu não gosto muito dessa palavra solução, mas é apresentar o que você tem baseado em benefícios, né? O que você pode oferecer para ele baseado em benefícios. Então, a maior parte das pessoas pula isso, não tem paciência, não quer fazer o relacionamento. Quando a gente fala em follow-up, também existe um paradigma de que follow-up é só depois do processo de vendas. Follow-up é no meio do funil total. Follow-up você tem que fazer o tempo inteiro. Enquanto o cliente não tiver decidido, enquanto o cliente não comprar, enquanto o cliente não fechar o contrato com você, você tem que fazer follow-up. Então, independe se é topo, meio ou fundo de funil. Agora, o que você não pode, principalmente nesses tempos de pandemia, o que você não pode fazer é pular etapas. Você tem que trabalhar esse meio de funil de uma maneira muito forte, de uma maneira muito conectada às necessidades do cara, do seu cliente. Você tem que entender, você tem que ter aquele mindset de ajudar ele. É no meio do funil que você cria esse rapport com ele, essa sintonia, é onde ele entende realmente que você é a pessoa que pode ajudar ele, para depois você partir para um fechamento. Se você pula essa etapa, provavelmente vai ficar aí dúvidas, vai ficar lacunas, que depois é difícil você retomar, você entende? Então, às vezes, você vai para o fechamento sem ter passado por um passo a passo bem feito dentro do funil de vendas, e aí você se antecipa, né? Você quer fechar cedo demais, a pessoa ainda não está decidida, não está confiante, e acaba, muitas vezes, optando por outra pessoa que fez o processo todo muito bem feito. Então, meio do funil, mais uma vez, é onde tudo acontece, você não pode pular isso, você tem que levantar muito bem as necessidades do cliente, você tem que apresentar baseado em benefícios e você tem que fazer bons follow-ups no meio do funil. Follow-up, nesse momento que a gente tá, é tipo ligar pro cara, ligar, entendeu? Ah, mas eu não tenho o que falar. Não importa, não importa que você não tenha o que falar. Liga e pergunta como é que foi a semana dele. Liga e pergunta se como é que estão as vendas dele, como é que tá o business dele. Enfim, você não precisa ter motivo para ligar. Você liga perguntando como é que ele tá. A maior parte das pessoas não faz isso. E se você fizer, ele vai ver que você é diferente, ele vai ver que você se importa, ele vai ver que você quer ajudar ele. E se o cliente entender que você quer ajudar ele vai fechar com você. Eu já falei várias vezes aqui em vários vídeos que as pessoas compram de pessoas. Então, se eu entendo que você não tá querendo me enganar, que você não é um cara pilantra, que você não é um cara que só quer o meu dinheiro e só quer fechar um contrato comigo, eu vou me conectar com você, eu vou te ouvir, a venda vai ser consultiva. E tudo isso geralmente acontece nessa parte do funil, que é o meio, que a maior parte dos vendedores não dá atenção. Tá bom? Então, essa é minha dica de funil hoje. Trabalhe o meio é onde tudo vai acontecer ou não. Se você não fizer bem feito, não vai acontecer o fechamento. Então,
Veja como é que tá o seu processo no meio, veja como é que estão as suas perguntas de conexão, veja como é que você tá fazendo a sua apresentação, se você tá fugindo daquele script padrão chato que ninguém gosta, do tipo, nossa empresa trabalha há muito tempo no mercado, ninguém gosta dessas, sabe, de ficar ouvindo aquelas apresentações chatas de PowerPoint que não leva a nada, que não é personalizada, que você faz para todo cliente, ninguém gosta disso. Então, reveja isso, veja se está fazendo alguma diferente, personalizado para cada cliente. Veja como é que estão seus follow-ups, que tudo isso tem a ver com meio de funil. E o próximo vídeo eu vou falar sobre fundo de funil, que é o fechamento, que é a parte que a gente adora, e tem algumas formas de você fazer isso dentro de todo esse processo, tá bom? Até lá!